Olá, amigos do universo, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Sônia Garcia e, como já é tradicional aqui no nosso espaço do Universo SG, todo final de ano eu venho aqui para nós termos uma conversa e falar de alguns pontos importantes para essas reflexões do ano que termina e o ano que inicia. Algumas vezes eu comentei com vocês que eu sempre escuto muitas pessoas esperando as coisas do ano novo. O que será que 2026 vai nos trazer? Como será que esse ano vai ser para mim? O que será que ele vai trazer de bom? E eu sempre digo que o ano não nos traz absolutamente nada. Na verdade, essa passagem de tempo, essa contagem de um final de ciclo, é mais uma convenção que foi criada, porque o tempo é linear e se isso fosse marcado numa outra data do ano, ocorreria da mesma forma. E, na verdade, o que você pode fazer para que o ano possa ser do jeito que você gostaria é que faz toda a diferença. Não é o ano que vai fazer nada para você, e sim você que pode fazer aquilo que você deseja para que você tenha um ano do jeito que você espera. Quando você chega aí na sua janela, na sua varanda, onde você estiver, na praia, no campo, em qualquer lugar que você esteja festejando a passagem de ano, não peça nada para o ano que está chegando. Prometa coisas que você vai se comprometer em fazer para que você possa dar a esse ano que está chegando na sua vida coisas que realmente vão fazer parte de um bom legado na sua história. E hoje eu trouxe aqui 7 pontos para nós comentarmos bem rápido a respeito de coisas que você pode refletir para que o seu 2026 seja melhor, diferente, mais próspero, com coisas mais realizadas do que talvez os anos anteriores possam ter sido. E que em 2026 estejamos mais juntos para que eu possa contribuir também na sua vida com uma ajuda para que essas coisas se realizem com ferramentas, com oportunidades, com situações que nós vamos discutir, comentar, nos ajudar mutuamente para que você tenha as suas realizações, para que você tenha seus objetivos concretizados. Eu queria começar comentando com você que há muitos anos atrás eu encontrei casualmente não, porque dizem que tudo no universo não é casual, que o mestre sempre aparece quando o discípulo está pronto e que você sempre está apto a ter o conhecimento que você está preparado para ter. Então, eu trouxe um símbolo aqui, que é uma chave, que é até um treinamento que nós temos no universo, a chave da liberdade. O dia que essa chave realmente virou na minha vida foi há muitos anos atrás. Eu queria contar para vocês rapidinho. Eu já contei para algumas pessoas. Eu tenho vários parentes que moram no Nordeste, da família do meu pai. E eu fui esperar no aeroporto uma prima que estava vindo passar férias no Rio e ficaria na minha casa. Nessa ocasião, eu morava em Campo Grande. Ela chegaria pelo aeroporto do Galeão. Eu saí do trabalho mais cedo, fui para o aeroporto Galeão esperá-la, e quando cheguei lá tive a surpresa de ver que o voo dela estava atrasado 5 horas e que eu teria que ficar por 5 horas no aeroporto esperando o voo dela. É claro que eu não poderia retornar, porque nem daria tempo, de fazer a logística de voltar e retornar para o aeroporto. Eu fui até uma cafeteria que tinha e comprei um livro. Esse livro foi o primeiro livro que me despertou essa chave que existe disponível para todas as pessoas e que poucas encontram, ou poucas, quando encontram, sabem usar.
Sabe aquela chave do seu carro, da sua porta? Só ela abre a sua fechadura, não é? Se você for experimentar outras chaves, ela não abre. Mas quando você coloca a sua chave, a chave certa, ela vira lá e abre a sua porta. E do lado de dentro da sua porta tem todas as coisas à sua espera. Sua casa, seu banheiro, sua cama para dormir, sua comida, tudo está lá disponível. O universo também tem tudo à nossa disposição. E nós precisamos saber usar essa chave. Como é que a gente obtém todas as coisas que a gente deseja? Por que alguns conseguem e outros não? Por que algumas pessoas ficam tão intrigadas que algumas pessoas conseguem absolutamente tudo? Parece que tem a sorte e o universo conspirando todo o tempo a favor e elas não. Exatamente porque existe um caminho que é disponível para todas as pessoas, mas que nós precisamos saber acessar, saber usar, entender como funciona, saber que chave de liberdade é essa que pode nos trazer a realização de todos os nossos desejos. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas se você fizer a sua parte e não tiver a chave para abrir a porta, não adianta, você não consegue passar para o outro lado, você não consegue acessar. E eu comprei um livro e esse primeiro livro, na verdade, veio esclarecer todas as coisas que eu já achava, já pensava, já intuía, já sentia dentro de mim que era daquela forma, mas que naquele livro, foi um livro do Lauro Trevisan, esse livro aqui, O Poder Infinito da Sua Mente, é o primeiro de muitos que vieram depois, e vários estudos e pesquisas, e uma série de especializações, e me tornei uma doutoranda, né, de especialidades de lidar com pessoas, de desenvolver pessoas. Mas esse foi um primeiro livro que me disse, você está no caminho certo, é por aí mesmo. Isso que você está pensando é desse jeito. Não que o livro tenha me dito uma verdade absoluta na qual eu passei a acreditar, mas que as coisas foram se confirmando, foram acontecendo, eu fui acessando esse universo que começou a conspirar a meu favor, sabendo usar uma chave imaginária para acessar todas as coisas que eu desejava, e quanto mais eu experimentava isso, mais eu sentia uma certeza irrefutável de que era daquele jeito, era exatamente daquela forma, era exatamente como eu sentia, como eu pensava, como o meu coração parecia dizer que eu estava certa. E a partir do momento em que você experimenta coisas muito boas na sua vida, você quer compartilhar essas coisas com as outras pessoas e fazer com que elas também possam experimentar de tudo de bom que você experimenta. É claro que aqui o nosso tempo vai ser curtinho, é um papo de final de ano, um papo de virada, como eu chamo, em que eu sempre trago alguns pontos para que vocês possam analisar, meditar a respeito. E hoje eu trouxe 7 pontos que eu considero importantes desses assuntos que nós estamos falando. Porque depois desse livro eu comecei a estudar, pesquisar, me especializar, entender como significava e como funcionava a neurociência, a psicologia, a parte de PNL, que é uma programação neurolinguística. Me especializei em inteligência emocional, fiz especializações de desenvolvimento humano, de psicologia comportamental dentro das empresas. Conquistei muita coisa boa e interessante na minha vida. Então, eu posso dizer a vocês que aquilo que deu certo e que eu experimentei e que eu fiz, que eu realizei, eu posso transmitir, porque a gente só pode ensinar alguma coisa que você sabe fazer. Se você não sabe fazer, você não tem como ensinar. E, na verdade, eu nem ensino, eu transmito um conhecimento que cada um vai desenvolver
de acordo com o preparo que já atingiu para aquela experiência na vida. Esse primeiro ponto que eu trouxe hoje para vocês pensarem a respeito é o que eu sempre falo em relação a objetivos. Objetivos, gente, na vida tem que ser uma coisa muito específica. Senão é apenas um desejo, é apenas um sonho. Eu digo que muitas pessoas passam a vida sonhando, desejando e nunca conseguem realizar, porque elas não sabem ser específicas naquilo que elas querem. Quando eu pergunto para uma pessoa o que você quer, nem sempre as pessoas sabem dizer. Muitas delas nem sabem mesmo o que quer e jamais você vai ter o que você não sabe que você quer. E outras dizem, eu quero ser feliz, eu quero ler mais, eu quero ter saúde, eu quero qualidade de vida. Essas coisas são desejos. A nossa mente, o nosso cérebro, ele precisa de comandos claros. Ele não entende coisas vagas. É o computador mais potente, poderoso e eficaz que existe no universo. Mas ele não tem noção de tempo, de passado, de presente, de futuro. Para o seu cérebro, só existe o agora, só existe o hoje. E ele precisa de comandos claros, de direções claras para realizar coisas. Quando você senta no seu computador e você não sabe o que programar, ele não vai poder executar nada. Porque os comandos que você está dando não são coerentes, não são específicos, não são claros o suficiente para que ele possa rodar o programa, executar aquilo que você deseja. E o nosso cérebro é exatamente assim, é igual. Ele precisa de clareza, de objetividade naquilo que você deseja. Então, tem algumas ferramentas que eu sempre comento com vocês, que nos ajudam a ter essa clareza, essa especificidade quando a gente deseja alguma coisa. Então, por exemplo, se você deseja alguma coisa, você não pode dizer, eu quero emagrecer, eu quero economizar, eu quero ler mais. Não, você quer fazer que tipo de mudança na sua vida para emagrecer? Você vai reduzir carboidrato, vai beber mais água, vai diminuir caloria, vai comer coisas mais saudáveis, vai treinar. Quantas vezes por semana você vai treinar? Durante quantas horas? Quanto você vai beber de água que você não costuma beber? Quais são as ações práticas, específicas que você vai tomar para emagrecer? Se você quer economizar alguma coisa, leia, estude, se informe sobre inteligência financeira. Tem muitos vídeos, muitos cursos ensinando isso. O que você pode deixar de fazer, que habitualmente você faz, que com aquele gasto você pode poupar? O que você pode fazer além do que você faz para que você possa fabricar algum dinheiro para você poupar? Porque muitas vezes se diz, sempre eu repito, né? Você é rico ou pelo muito que você ganha ou pelo pouco que você gasta. E também por como você sabe administrar as suas finanças. Então, de repente, você faz bem uma comida, que você pode fazer uma quentinha, você costura bem, você pode fazer concertos, pode fazer roupas, ou você domina um idioma que pode dar aula de inglês para alguém, ser uma explicadora. Você pode consumir alguma coisa mais barata e vender um pouco mais com preço diferenciado, pode abrir uma página na internet, pode abrir um canal no YouTube para você vender algum tipo de serviço, de alguma coisa que está no seu conhecimento e que você pode dividir com alguém, como se fosse um produto. Então você pode construir coisas para fazer dinheiro, ou você pode economizar dinheiro, deixando de fazer habitualmente alguma coisa que você faz regularmente, que aquilo consome uma parte do seu dinheiro, que você, tendo um objetivo de poupança, você pode poupar. E aí sim você está sendo específico e está podendo medir aquilo que você vai fazer.
essa situação, ela também precisa ser atingível, né? Alguém precisa ter feito, ou você precisa ter certeza que você é capaz de fazer. Não estabeleça metas que não são atingíveis, que você não tem capacidade de fazer no comprometimento do seu tempo, enfim, em alguma coisa dessa natureza. Isso precisa ser relevante também para você. Que benefício aquilo que você vai fazer, esse objetivo que você quer alcançar, vai trazer para a sua vida. Se é emagrecimento, vou melhorar a minha qualidade de vida, vou reduzir meu colesterol, vou caber naquelas roupas que não cabem mais, vou ter menos peso, mais flexibilidade, vou ficar mais leve para fazer uma caminhada e com a caminhada poder ir reduzindo ainda mais o meu peso. E o outro ponto importante é que tem que ter tempo para acontecer. Coisas importantes na vida só acontecem com data. Quando você diz que vai fazer qualquer dia, qualquer momento, depois você vai verificar, isso na sua mente, no seu cérebro, não funciona, sabe? Não é importante. Tudo que você deixa para depois, ou que você não se compromete com uma data para executar, seu cérebro entende que não é importante. Quando você sabe exatamente o que você quer e você sabe exatamente o que é isso que você quer, por exemplo, quero ser feliz. Tá, mas o que é felicidade para você? Felicidade para cada um tem significados diferentes. Então, felicidade para você é o quê? Ter seus boletos pagos, ter seu carro, sua casa, sabe? Poder botar gasolina no seu carro, poder viajar, poder fazer uma viagem a cada 6 meses, ter saúde. O que é exatamente felicidade para você? Você precisa saber o que é, senão o universo também não te dá. O universo sempre vai trabalhar com o seu comprometimento daquilo que você mais pensa. E aqui cabe o parêntese importantíssimo. Não deseje coisas no negativo, porque por mais que você deseje não ter alguma coisa, o universo, ele sempre te dá mais do mesmo. E mais do mesmo é aquilo que você pensa. Ele não tem poder de discernimento se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim para você, se aquilo vai te fazer bem, se vai te fazer mal. Simplesmente a vibração energética, que é o resultado de tudo na nossa vida, vai realizar na nossa vida aquilo no qual você mais está comprometido no seu pensamento. E tem pessoas que pensam assim, eu não quero ser assaltada, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar gorda, eu não quero perder as coisas. Gente, se você não quer, simplesmente esqueça essa condição. Vibre no positivo, pense, foque, esteja sempre no positivo. Eu quero ser saudável, eu quero ter saúde, eu vou me comprometer de fazer as coisas que são boas para mim, eu preciso ter segurança, eu quero ser uma pessoa corajosa. Não adianta você dizer, eu não quero ter medo disso, porque isso é muito ruim. Não, se você não quer ter medo, diga que quer ser corajosa, que quer ser uma pessoa capaz de enfrentar as situações. Use o poder do eu sou, sabe? Do verbo de ser. Essa é a grande chave que vai realizar vibrações positivas na sua vida. É saber usar a chave da forma certa. Então, o comprometimento, que é o segundo ponto de tudo isso que eu estou comentando com você, é uma coisa muito importante. Se comprometa, faça alguma coisa por você. Não deixe a vida te levar como na música do Zeca Pagodinho. Senão o ano passa, um vem, outro vai, sabe? Vem outro, vem outro, vem outro, e você continua no senso comum, sabe? Sendo igual a todo mundo, sendo parte dessa manada coletiva que não se compromete com aquilo que deseja. Se comprometer com o que você deseja é estar
vibrando no positivo, sabendo estabelecer objetivos, executando as coisas da forma certa para que elas aconteçam. O que você quer? Descubra o que você quer. Faça uma autoanálise. O que é que não está bem na sua vida que você gostaria de mudar? Aí está o ponto de alguma coisa que você quer. Como você vai fazer isso? O que você precisa fazer? Como você vai executar? Que tempo da sua vida você vai reservar para dedicar a fazer essa mudança? Qual é a atitude que você vai ter para mudar o que sempre deu errado para passar a dar certo? Para, em vez de dizer, por que será que o fulano consegue e eu não, dizer, não, eu sou capaz de conseguir. Eu posso, eu quero, eu consigo, porque eu vou ser específico, isso é bom para mim, é bastante relevante para os meus resultados, eu vou fazer tantas vezes por semana, vou dedicar tantas horas para isso acontecer, eu vou começar tal dia, vou fazer 1, 2, 3 vezes por semana durante tantos meses, até a data tal. Assim você vai estabelecendo seus objetivos, ponto 1, da forma correta. Ponto 2, tendo comprometimento com você mesmo, sabe? Fazendo aquilo que o menos é mais, então o universo sempre vai te dar mais daquilo que você pensa. Cuidado com o que você pensa, porque é o que você mais vai ter. Você já viu aquelas pessoas super medrosas que tudo acontece com elas? Aquelas pessoas azaradas que dizem, isso só acontece comigo. Isso não acontece com ninguém. Isso só acontece comigo. Ou então vai vender uma rifa e falar, eu vou comprar, mas eu não tenho sorte. Ela está determinando o que ela não tem. Ela está dizendo, eu não tenho sorte. Como que uma pessoa que diz que não tem sorte vai ganhar alguma coisa do universo? Nunca, sabe? O universo é vibração, ele conspira a favor de como você está vibrando, de quais são as coisas que você está fazendo. Outro ponto super importante ainda nesse comprometimento, estabeleça as suas prioridades para o seu ano de 2026 com pelo menos 3 pontos que são importantes para você. Quais são as suas 3 maiores prioridades? Você deve saber, porque não adianta você estabelecer uma lista de coisas e ficar frustrado porque não conseguiu realizar nenhuma. É melhor você estabelecer 3 prioridades, se comprometer com elas e conseguir executá-las, do que você falar 10, 15 coisas que já no meio de janeiro você não está fazendo mais. Porque é melhor você concluir aquilo que vai te deixar feliz do que você se frustrar pelo que você programou e você não conseguiu executar, ficou lá pelo caminho. Já estou cansada, não vou mais, não vou fazer. Então, comprometimento é muito importante, estabelecer prioridades também. Um quarto ponto que é muito importante comentar com vocês, que é uma palavra mágica quando se fala de resultados, que é constância. Uma das coisas que as pessoas às vezes não observam e não têm é constância naquilo que elas fazem. O resultado só vem quando você tem constância em fazer algo, sabe? É o que eu digo, é a prática que leva à perfeição. Esses grandes atletas, surfistas, bailarinos, nadadores, jogadores, eles treinam infinitamente, horas e horas por dias, por semanas, por meses, por anos, para atingir aquele resultado que nos fascina assistir. Aquilo não acontece num clique, num passe de mágica. Você precisa ter constância com as coisas que você faz na sua vida. Estabeleça micrometas, sabe? Eu não vou fazer uma meta lá difícil de atingir. Vamos fazer metas pequenas, sabe? Imagine o seguinte, nós estamos em dezembro de 2025. Digamos que você queira correr uma maratona em dezembro de 2026. Ou queira ir lá na corrida de São Silvestre. Mas você está obeso, sem condicionamento físico,
fora totalmente de forma, não caminha, não faz treino, não faz nada, tá completamente estático, né, sedentário. O que você pode fazer? Estabelecer metas pequenas. Eu vou começar a treinar todos os dias, pelo menos 20 minutos, depois vou passar para 30 minutos, depois de algum tempo, com 30 minutos de caminhada, vou passar para 1 hora. Se você conseguir, faça 3 vezes por semana. Depois, se conseguir aumentar para 4 ou para 5, você já vai estar fazendo um pouco mais. E aí, você se comprometendo com essa meta diária, estabeleça quantas vezes por semana você vai caminhar. Quantas vezes por mês, fazendo esse treino diário e semanal, você vai caminhar por mês. Estabeleça que depois de você começar a caminhar durante 1 hora, você vai caminhar 1 quilômetro. Depois, no segundo mês, passe a caminhar 2 quilômetros. No terceiro mês, tente caminhar 3 quilômetros. E faça assim, 1,5 km indo, 1,5 km voltando. A motivação nem sempre vem quando você começa a fazer alguma coisa. Ela vem depois que você está fazendo. Então, não espere se sentir motivado para entrar em ação. Estabeleça suas micrometas diárias, semanais, mensais, anuais e se comprometa com elas. Depois que você começar a fazer, dizem que precisa de 23 dias para você formar um hábito. Mas depois que você forma, ele começa a te dar vontade de fazer aquilo. E aí, quando você chega no momento do seu ano, você percebe que você já não está se programando forçadamente para fazer aquilo, mas sim sentindo falta daquilo, né? Muitas vezes o importante não é você ver lá o topo da escada, é você subir um degrau de cada vez. Quando uma pessoa está com dor na perna, o que ela faz? Ela vai lá devagarzinho, sobe um degrau, depois outro, depois outro, depois outro, até chegar lá em cima. Se ela chegar lá embaixo e quiser subir rápido, ela não vai conseguir. Ou às vezes, quando a gente olha para o que está distante, parece que desanima mais do que quando você vai um pouquinho de cada vez, né? Sabe aquele ditado, o melhor da festa é esperar por ela? Eu adoro esse ditado, porque eu curto muito. Às vezes o preparo, né, você curtir o caminho, em vez de você se preocupar só com o destino, né? Porque às vezes você programa uma viagem, aí lá no lugar que você foi viajar, acontece alguma coisa até que te, sabe, desmotiva um pouco, quebra uma expectativa. Mas se você curtiu todo aquele processo, todo aquele caminho, é tão prazeroso, você consegue desfrutar muito melhor quando você chega no seu destino. Então isso também é muito importante. Você ter constância, comprometimento, dar um passo de cada vez, curtir o caminho, curtir o processo, entrar em ação, não esperar motivação, mas ter comprometimento. Quando você tem disciplina para fazer alguma coisa, é mais importante do que ter motivação. Mesmo sem ter motivação, você vai. Eu preciso, eu tenho que ir. Se o médico estabelecer isso para você fazer, para você viver mais, você vai fazer. Então, por que você não faz antes que seja necessário o médico mandar? Não é? Todo mundo que sofre aí os ataques do coração, depois fala, eu agora faço isso, faço aquilo outro, toma remédio. Mas o remédio é muito fomentado porque ele dá lucro para todo mundo, né? Ninguém fomenta a prática da qualidade de vida. É muito melhor você se cuidar para estar saudável e não adoecer do que você não se cuidar, não ter comprometimento, não ter suas metas e acabar como todo mundo lá, sedentário, gordo, obeso, sabe, com problemas de saúde. Outro ponto super importante é foco. Sem foco, a gente não consegue atingir as coisas. Gente, a força de vontade às vezes falha, entendeu? Eu até falo às vezes com as pessoas. Gente, vocês ficam contando só com a força de vontade? A força de vontade às vezes deixa a gente na mão.
Mas quando você foca, sabe, em contribuir para que as coisas possam ficar assim do jeito que você gostaria, né, que fiquem a seu favor e não contra você, isso é tão bom. E como é que a gente pode fazer isso, né? Muitas vezes o foco está em pequenas atitudes, em pequenas ações. Nós falamos já lá na parte do comprometimento de ter uma vida mais saudável, né? Ou emagrecer, alguma coisa assim. Uma atitude que você pode focar em fazer é parar de comprar no supermercado as coisas que, tendo em casa, você vai comer. Então coloque seu foco em frutas, em vegetais, em legumes, em comida mais saudável. Em vez de você pegar refrigerante, pegue suco, é menos problemático, faça um suco de fruta natural. Então, esse foco de você não priorizar o que vai ser ruim para você e você se preocupar com a qualidade das coisas é muito melhor. Foque nos seus exercícios diários. Quantas vezes você vai fazer, como você vai fazer. Outra coisa super importante, se analise, descubra qual é o ambiente mais propício, mais necessário para você fazer as coisas. Tem gente que é mais diurna, tem gente que é mais noturna. Eu sou mais noturna, eu adoro, eu sou muito mais funcional à noite, de madrugada, do que pela manhã. Então, sempre que eu posso colocar minhas tarefas para fazer à noite ou de madrugada, eu sou mais produtiva, sou mais alegre para fazer, sou mais comprometida, vibro mais naquele resultado do que pela manhã. Então, você precisa descobrir qual é o horário mais favorável, qual é o ambiente mais favorável. Pare de falar, hoje eu estava vendo até um orientador de exercícios na televisão falando, as pessoas começam a arrumar coisa assim, eu tenho que comprar roupa, tenho que comprar o tênis, tenho que comprar uma camiseta, tenho que comprar uma calça. Aí ele estava falando uma coisa que eu achei ótimo. Quem vai fazer exercício é o seu corpo, não são os seus acessórios. E é exatamente assim. Vá com o tênis que você tem, com a roupa que você tem. Se você não gosta de academia, vá caminhar na rua, caminhe no seu bairro, caminhe no seu prédio, caminhe no seu play. Não arrume desculpa para justificar aquilo que você precisa fazer e onde deve estar o seu foco. Então, se você vai caminhar depois do trabalho, já leva a roupa no seu carro, troca já no trabalho. Se você vai caminhar de manhã, deixa a roupa disponível, deixa o tênis disponível. Crie uma situação favorável para que você possa cumprir o seu foco. E naquilo que você foca é onde o universo entende que você está comprometido para fazer a sua parte e o universo vai fazer a dele, né? Aprenda a poupar na sua vida, né? Como é que você pode deixar de fazer alguma coisa, que nem nós falamos, né? Para que esse processo possa acontecer. Então, não espere que as coisas aconteçam para você agir, né? Não espere ficar doente para se preocupar com a saúde. Não espere engordar demais para querer emagrecer. Não espere ficar totalmente sem dinheiro e endividado para controlar as suas finanças. Faça isso desde já, desde hoje, né? O seu cérebro, ele funciona sempre melhor no hoje, no agora, porque é o tempo que ele reconhece. E da forma como você vibra, é a forma como as coisas acontecem na sua vida. O quinto ponto que eu quero falar com vocês é sobre coragem. Coragem vem de core, né? Coração. Para se ter coragem na vida, não precisa alimentar o medo. O medo é um freio do mundo, né? Eu costumo dizer que o medo, ele deixa a sua vida paralisada. Enfrente as coisas, vá com medo mesmo. O que você tiver que fazer, em frente, faça. Depois que você consegue, é tão bom. Eu passo sempre um exercício que é do poder do eu sou. É você pegar um papel e uma caneta, que são dois instrumentos que eu adoro, e escreva nessa folha eu sou e um adjetivo positivo, sempre no presente, sempre no positivo.
Eu sou confiável, eu sou amiga, eu sou comprometida, eu sou focada, eu sou uma pessoa que tem constância. Escreva o que você é, vá descobrindo aquelas coisas que as pessoas elogiam você. São pontos fortes que você tem. Eu costumo dizer que ninguém tem defeito. Defeito é cadeira, mesa, copo, jarro. Se esse jarro aqui quebrar, ele vai ficar com defeito, vai ficar quebrado. Mas as pessoas têm pontos para melhorar. E esses pontos para melhorar dependem do nosso comprometimento. Então, se você tem coragem de enfrentar as suas vulnerabilidades, mas o que eu posso fazer? Eu quero isso. Então, se eu quero, eu posso fazer, eu vou me comprometer com isso, vou botar foco até conseguir. E repita para você todos os dias: eu quero, eu posso, eu consigo. À medida de que você todos os dias afirma para você: eu sou comprometida, eu sou amiga, eu sou uma pessoa, sabe, que tem constância no que eu faço, eu sou focada, e você diz: eu quero, eu posso, eu consigo. Você vai fazendo a sua parte nesse dia a dia, até que um dia o seu cérebro reconhece, sabe, que no presente você está comprometida com aquilo que você tem como objetivo. Não é o que você deseja. Desejar, a gente deseja muita coisa, às vezes a vida inteira, e não consegue porque não sabe fazer como aquilo dá resultado. Eu consegui praticamente todas as coisas que eu quis na minha vida, porque eu nunca me preocupei em como aquilo ia acontecer, e nem tampouco quem ia me dar, ou o que ia fazer, ou como que aquilo ia vir para minha vida. Eu simplesmente quero. E quando você quer uma coisa com certeza absoluta, com emoção, sabe? Você vivencia, você torna aquilo que você quer emocional na sua vida, o universo entende que isso é importante para você. E você faz a sua parte, aquilo vai se aproximando. Eu quero um carro novo. Tá, que carro? Que cor? Que marca? Que quilometragem? Tudo você precisa ser específico. Eu quero um carro 0 km, Honda City, cinza prata, com banco de couro, com vidro elétrico, automático, com roda de liga leve. Você tem que ver o seu carro, desejar o seu carro. Um dia eu entrei num carro e passei a mão no volante do carro, olhei para ele e falei: esse é o carro que eu mereço, esse é o carro que eu queria, esse é o carro que eu quero ter na minha vida. É o meu carro hoje, sabe? Aquele carro, de alguma forma, no dia que eu desejei, o universo começou a aproximar ele de mim. Você começa a achar que aquela chave, sabe, que você começa a aprender a usar, é viciante, porque, sabe, do mesmo jeito que eu queria morar em frente ao mar, e eu fui morar em frente ao mar, eu posso chegar na varanda e olhar o mar, da mesma forma que eu tive o carro que eu queria, que eu tive uma pessoa na minha vida do jeito que eu queria, sabe, que as coisas se aproximam da nossa vida exatamente com os desejos da nossa vibração, da forma como o nosso cérebro cria nessa parte, né, de neurociência, de física quântica, que hoje em dia eu entendo tão melhor do que eu entendia quando pela primeira vez eu li esse livro, e eu entendi que é assim que acontece, sabe? Desde a Bíblia, quando a gente leu lá a Bíblia, independente de religião, como um livro histórico, lá está, você pede, você recebe. A vida foi feita para você ter vida em abundância. Deus é justo, é poderoso, é onipotente, onisciente, onipresente, porque Ele está dentro de você. À medida de que você sabe e tem consciência de toda essa perfeição que existe no universo, que está dentro de você, tudo te é possível e permitido. Então,
tenha coragem de acreditar e buscar aquilo que você deseja. Não tenha medo. Não ache que as pedras que estão no seu caminho são para te atrapalhar. Elas são lições para alguma coisa que você tem que aprender. Então, vá pegando essas pedras e vá construindo a sua ponte, sabe? Para você chegar lá naquele futuro que você deseja, do jeito que você gostaria. Para isso acontecer, tem o 6º ponto que eu trouxe, que é propósito. Sem propósito é muito ruim levantar da cama. Sem propósito é horrível viver. Sem propósito a vida não tem sentido nenhum. Então, onde é que você vibra? Se você ganhasse na loteria, nessa Mega Sena que vai ter um sorteio, né, no último dia do ano, o que você faria? Você ia virar vagabundo total? Não queria fazer mais nada para ninguém? Ou você ia pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa que você gostaria muito por alguém, ajudar uma instituição de crianças, de idosos, montar um negócio, fazer alguma coisa que realmente te desse prazer? Aí está talvez a essência do seu propósito. E para nós descobrirmos o nosso propósito, para nós termos constância nos nossos objetivos, ter constância nas nossas metas diárias, para nós termos foco, comprometimento, para ter coragem, é preciso que você se conheça, se você se autoanalise. Separe um tempo da sua vida para descobrir quem você é, o que você precisa, qual é o propósito da sua vida, o que te move, onde é que você vibra, né? Tem um cumprimento lá dos árabes, né, do pessoal que fala, que eu gosto muito, e sempre falam que eles dizem salam aleikum, né? Eles cumprimentam assim. Isso significa que o meu coração tem que estar de acordo com a minha palavra e com o meu pensamento. Então, que eles dizem, o Deus que está em mim, que habita em mim, esteja com você, né? E esse ato aqui significa que o que está no meu coração tem que estar de acordo com o meu discurso e com o meu pensamento. Se você sente uma coisa, mas você diz outra, sabe? E você pensa de uma outra forma ainda, você está totalmente desalinhado. Aquilo que você sente no seu coração, ou seja, a essência da sua vibração, tem que ser aquilo que você professa, né? Aquilo que você fala, o seu discurso e o seu pensamento. Porque às vezes você pensa uma coisa e fala outra, e sente outra, e isso está em desarmonia. Quando você sente, fala e pensa de forma coerente, equilibrada, toda a sua estrutura, sabe, de corpo, mente e espírito fica mais alinhado, né? E o físico é só matéria, mas a gente tem um cérebro, e muitas vezes esse cérebro ele foi programado por outras pessoas. Isso é uma outra conversa que a gente vai ter depois, no ano que vem. Ele foi programado por tanta gente, de tantas formas, com tantas situações limitantes, de crenças limitantes, que você se tornou escravo de coisas que estão no seu subconsciente, te limitando, te amarrando, sabe, deixando preso a situações de crença de merecimento, de possibilidades. Então você precisa se conhecer, entender o que é cada coisa, para que você esteja alinhado com seus sentimentos, suas palavras, seu pensamento. Diz que o nosso pensamento molda as nossas palavras moldam as nossas ações moldam os nossos hábitos, e os nossos hábitos fazem o nosso destino. E é muito verdade, né? Aquilo que você pensa geralmente é o que você fala. E aquilo que você fala é geralmente o que você faz, né? E quando você faz uma coisa sempre daquela forma, se torna um hábito, e esse hábito acaba levando você para um destino que pode ser bom, pode ser ruim, pode ser próspero, pode ser escasso.
Você pode ser uma pessoa totalmente amarrada em crenças limitantes ou uma pessoa que vive a sua liberdade, a chave da liberdade, que é um dos treinamentos que nós temos, que vai estar disponível o ano que vem para você. E é muito importante que você entenda, gente, que essas coisas não têm a ver com crença de religião, né? Tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito da forma como ela coloca. Ela diz que fé e religião são duas coisas distintas, e eu também acho isso. E ela classifica a fé como o oceano e a religião como o aquário. E eu acho sensacional, porque eu adoro ser livre para nadar no oceano, sabe? É claro que tem muitas pessoas que precisam estar limitadas dentro de um aquário, comendo aquilo que dão para elas, trocando a água, fazendo aquela rotina presa naquele ambiente. Mas nem sempre você precisa estar com essas rédeas, né? Ter fé significa acreditar que Deus está dentro de mim, toda a perfeição de tudo me pertence, desde que eu esteja alinhada com os preceitos do bem e não do mal, e por aí assim a gente consegue ter mais sentido na vida e encontrar o nosso propósito para não viver em função de sexta-feira, de feriado, de final de semana. E por último, o 7º ponto que eu quero falar com vocês é sobre a gratidão e o perdão. A gratidão é uma das coisas mais prósperas que a gente pode ter na vida. E eu digo uma certeza para você: quem não sabe ser grato pelo que tem, não merece mais nada. Se você que está aí me ouvindo agora, der para uma pessoa sempre alguma coisa, essa pessoa nunca falar para você absolutamente nada, não é que ela seja obrigada a te agradecer, mas um dia você fala: nossa, fulano é tão ingrato, eu faço tanta coisa, dou tanta coisa para ele, ajudo, faço isso, a pessoa não está nem aí, você acaba um dia às vezes cansando, o universo também, né? Se a gente não sabe ser grato pelo que tem, a gente não merece mais. E muitas vezes é por isso que as pessoas não têm. Então, ser grato pelo que você tem é muito importante. E o perdão está dentro disso, né? Porque é como eu falei, o universo sempre vai te dar mais do mesmo que você pensa. Então, observe seus pensamentos, suas atitudes. Eu tenho uma pessoa que faz mentoria comigo. Essa pessoa foi um motorista de Uber que me atendeu, e durante o trajeto a gente estava conversando, ele fez uma série de perguntas e depois ele veio lá de onde ele morava para conversar comigo e ele me fez algumas perguntas. Ele falou: mas por que às vezes a gente faz tudo direitinho, né, da lei da atração, como se diz aí, como muitos gurus ensinam, e a coisa não dá certo, a coisa não acontece? Eu perguntei para ele, eu falei: será que você faz só para você ou você também está fazendo por todo mundo que está na sua vida? Sabe? Você atrai as coisas, você pensa nessa lei da atração, você vibra para você querer conseguir as coisas para você. Mas em contrapartida, você está fazendo a mesma coisa pelos outros? Pelas pessoas com quem você trabalha, com quem você conhece, com quem você convive, o porteiro do seu prédio, os professores da escola do seu filho, seus parentes, porque muitas vezes a gente deseja coisas, mas a gente vibra completamente diferente daquilo que a gente deseja em relação ao próximo, em relação ao outro, no trânsito, sabe? Com uma pessoa que nos aborrece. É claro que é natural você ter reações, mas quando você está, como eu falei, em equilíbrio, numa vibração positiva, é uma vibração positiva sempre, de tudo, do que você pensa, do que você sente, de como você age, dos seus princípios, dos seus valores, das suas ações, dos seus pensamentos. A partir do momento em que você tem total integridade com tudo isso, talvez o universo entenda que aquilo que você deseja precisa ser seu, merece ser seu.
Mas muitas vezes a gente só quer alguma coisa, mas a gente não dá. E quando a gente não dá, também não há reciprocidade nessa situação de gratidão, de perdão para nós mesmos, perdão para o outro. Se liberte das coisas, sabe? Tem gente que passa a vida amarrado a mágoas, a raiva, sabe, situações que ele não consegue entender, não consegue se conformar, não consegue aceitar. E tudo isso são vibrações pesadas, vibrações negativas. Então, relembrando, em 2026, faça uma autoanálise na sua vida, tente se conhecer melhor, se aprofunde nos pensamentos aí de quem é você, como você funciona, quais são os seus desejos, para que você tenha objetivos bem traçados, para que você tenha comprometimento nas coisas que você faz, para que você tenha constância em todas as suas ações, que você coloque foco em todas as metas que você precisa ter, para que você tenha coragem de enfrentar as atitudes que são necessárias, sabe? Bota o pé, depois Deus bota o chão, é verdade isso, sabe? Vá com medo, mas vá com a certeza de que você vai superar esse medo, porque a sua coragem é mais forte, porque ela é mais relevante em você do que o seu medo, sabe? Tenha ciência de qual é o seu propósito, descubra que propósito é o seu na sua vida, onde é que você vibra, quais são as suas intenções, aonde estão as suas maiores certezas e anseios da sua vida, e tenha gratidão por tudo que você tem, porque afinal de contas a gente não tem que se comparar por baixo, né? A gente tem que se comparar por cima, mas eu digo que é muito importante você desejar o que está aqui em cima, sem nunca esquecer de olhar para os lados e para baixo. Tem tanta gente que não tem 1/3 do que nós temos e que gostaria tanto de estar no seu lugar e ter o que você tem, e você tem e não sabe agradecer. Então, diante desses 7 pontos, nessa nossa conversa de virada, eu desejo para você um feliz 2026, que você consiga estar conosco, sempre sintonizado no universo, para que a gente possa juntos conquistar coisas que são boas para as nossas vidas e compartilhar isso com as outras pessoas. E lembre sempre que tudo que é bom para você precisa ser bom para alguém que você conhece também. Então, dê um like nos nossos vídeos, roda aí os nossos vídeos, curta, compartilhe, faça um comentário. É assim que você me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. No ano que vem nós teremos ótimos treinamentos, novos treinamentos. Eu gostaria de ter você participando deles para tornar a sua vida cada vez mais feliz, mais próspera, mais realizada. Que você e toda a sua família tenham um ano de 2026 do jeito que você tiver coragem para construir. Não espere nada do ano novo. Faça com que o seu ano novo seja do jeito que você deseja, com a sua atitude, com seu foco, com a sua coragem, com a sua constância, com os seus objetivos bem planejados, para que a gente possa, na conversa da virada de 2026, ter muita coisa boa para comemorar. Feliz ano novo para você, para toda a sua família.